Vamos para a palavra? Quem ama a palavra? Aos Efésios 5:17 a seguir, diz-nos assim as Santas Escrituras. Aos Efésios, capítulo 5:17 a seguir. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, fale todo o versículo, 1, 2, 3. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E aí vem, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. E vamos ler também o versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Palavra de Deus, o Senhor seja conosco. Em nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém, tome assento. Irmãos, pelo que não sejais insensatos. Quando ele diz não sejais insensatos, ele está usando uma palavra no grego, afron, A-P-H-R-O-N, afron, que quer dizer não sejam insanos, não sejam sem razão, não sejam sem sentido, não sejam tolos, estúpidos, não sejam sem inteligência. Então ele quer que a gente use tudo que nós temos em favor de entender aquilo que Deus quer de nós. E a primeira coisa que ele revela que Deus quer de nós é que conheçamos a vontade de Deus. E não conhecer para saber, conhecer para obedecer. Conhecer para quê? Tá. Então, aí ele vem trazendo algumas coisas importantíssimas que nós já temos falado sobre o avivamento em nossa família biológica. O avivamento na minha família, na minha casa, é isso que nós estamos falando. E eu já estou dando sequência ao assunto. Se você perdeu, vá no YouTube. Você não vai perder por ir lá e ouvir a mensagem. Você vai ganhar e vai ser edificado. E nós entramos sobre falando o segredo do avivamento na minha casa. E aí, quando ele dá sequência a enchei-vos do Espírito Santo, salmodiando, etc., ele termina dizendo, sujeitando-vos uns aos outros. Esse é o grande segredo da passagem. A sujeição de um para com o outro. Para que haja harmonia, tanto o homem sujeita-se à esposa, quanto a esposa sujeita-se ao homem. Tanto os pais sujeitam-se aos filhos, quanto os filhos se sujeitam aos pais. É uma sujeição mútua. Então aqui ele nivela. Para Deus nós somos iguais. Para Deus nós temos o mesmo valor. Nós temos de Deus o mesmo amor, a mesma preocupação e etc. Mas a partir desse sujeitai-vos uns aos outros, ele começa a revelar que sujeição é essa de cada um de nós. Nós somos iguais, com sujeições diferentes. E aí ele começa, e ele vai falar sobre as mulheres, as esposas,
sujeitando aos maridos. Depois ele vai falar a forma de sujeição que o marido tem que ter com a esposa. Depois ele vai falar da forma de sujeição que os pais devem ter com os filhos. Nós vamos trabalhar esse termo sujeição. E depois ele vai falar da sujeição que os filhos têm que ter com os pais. E ele vai até aprofundar sobre a questão do escravo que tem que se sujeitar e o senhor também. Mas como ele começa dentro da casa, ele vai falar isso do ponto de vista da família. O segredo de uma família abençoada é Deus nela. E disso a gente sabe. Agora, o que é Deus nela que às vezes a gente não entende. Porque Deus nela não é só a invocação de que Deus venha. Deus na família é Deus numa família que pratica a palavra, que obedece a palavra, que é convidado para estar ali, porque aquela família resolveu obedecer a este Deus. Quando eu digo em nome do Senhor, como nós explicamos e ensinamos na escola bíblica, eu estou falando primeiro não no poder do nome, mas que eu estou nesse nome. Então eu sou súdito, eu sou servo, eu estou ali debaixo de uma sujeição ao nome de Jesus. É a partir daí que esse nome tem poder. Por isso que os filhos de Sevas tomaram uma surra dos demônios e saíram como nus de toda aquela cena, porque eles usaram o nome de um Jesus que eles não tinham compromisso com ele. Então não adianta, é pior você usar o nome de Jesus sem compromisso do que você não usar. Tenha primeiro aliança com o dono do nome e você estará no nome dele fazendo alguma coisa. E aí eu falei aqui, encerrando na terça próxima passada, sobre o segredo do avivamento na minha casa, falando que Deus quer avivar cada lar, que cada lar faz a sua diferença no lugar onde está plantado, porque esse lar deve ser uma luz que ilumina o lugar. Falamos também da submissão mútua, esposo, esposa, filhos, etc. Trabalhamos esta palavra hipotasso do grego, nós vamos falar um pouquinho sobre ela também, quando agora vamos entrar na primeira parte direta que Paulo, usado por Deus, traz a nós, que é a parte que diz respeito à esposa. Vocês que são adolescentes, vocês que já são crianças, meninas, que já têm um entendimento, que já ouve e entende o que está ouvindo, vai ser muito importante para vocês, porque vocês estão numa caminhada e vai chegar lá com instruções dos céus. E quando a gente tem instrução, a gente deve escolher aquilo que está para frente. Por exemplo, eu nunca serei essa esposa que Deus pede, então nunca se case. Continue solteiro. Eu nunca serei o esposo que a Bíblia pede, então não se casa. Porque se você quer um lar que seja abençoado, você tem que entrar decidindo ser este e esta que a Bíblia pede que você seja, para que Deus possa abençoar. Amém? Então, escolha viver solteiro o resto da vida. E eu estou falando isso com pureza no meu coração, sem atacar ninguém, porque hoje parece que qualquer coisinha que você fala de verdade, você está atacando alguém, né? Mas eu posso falar a verdade, não posso? O que estão fazendo com o pastor Paulo Júnior é uma covardia. É uma covardia. Ele pode ter os defeitos dele, como você tem os seus e eu os meus, infelizmente. Mas ele era um homem de Deus. Pregou palavras que converteu multidões, curou multidões, libertou várias pessoas, foi instrumento de Deus em várias nações. Agora ele não vale nada? Se João Batista fosse pastor de uma igreja daquelas lá, certamente também teria sido mandado embora. Se Paulo também fosse, teria sido mandado embora. Sim ou não? Nós temos que decidir se queremos uma nova Bíblia e uma nova forma de servir a Deus, ou queremos a mesma Bíblia e a mesma forma de servir a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dele, eu estou orando por ele. Uma coisa é você discordar de coisas, de doutrinas, e calvinismo, arminianismo, e vai
Outra coisa é você pegar um homem de Deus e ficar atingindo e querendo matar. E defendendo, às vezes, pessoas que nem compromisso têm com as coisas de Deus, não é? Mas isso é assunto para outra ocasião. Mas isso nos faz repensar muitas coisas, se vale a pena você ser verdadeiro em muitos lugares, não é? Porque, às vezes, os verdadeiros, quando viram as costas, misericórdia. Mas vamos trabalhar aqui a submissão da esposa, antes de trabalharmos a submissão do marido e dos filhos e dos pais. A submissão da esposa, a parte que lhe cabe nessa sujeição mútua. Você entende essa frase? Você entende mesmo ou não quer falar? Você entende essa frase? Obrigado por você responder, você é muito gentil. Quando Jesus diz, Efésios 5, 22 a 24, vós mulheres, ele não está atacando as mulheres. Quando eu vejo vós mulheres, eu vejo o carinho de Deus com. Porque ele está querendo trazer a nós direções que vai promover avivamento, que vai promover vida, que vai promover segurança, que vai promover uma casa onde ele possa habitar. Jesus não vai morar em lugar nenhum que ele não possa mandar. Repita isso. Ele pode visitar, morar não. Morar, ele mora onde ele reina, onde ele pode reinar. E aí, por isso ele começa, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. E ele não diz só para sujeitar, ele arrocha isso, ele fecha o pacote. Como sujeitar-se? Como ao Senhor. Sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Aí ele começa a explicar o que é isso. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, cabeça da igreja. Ele estava fazendo uma comparação para não ter dúvida que tipo de sujeição é essa. Ele é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como, ou seja, o grego não tem variação. Quando diz assim como, é porque é da mesma, igualíssima forma. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quando a gente finda esses 3 versículos, 22, 23 e 24, muitas mulheres nesse momento já se exaltam. E começa a colocar palavras que não estão no texto para justificar o que não querem fazer. Mas eu não sou escrava. E o que está escrito no texto? Mulheres sejam escravas? Mas aí começa, a pergunta é, depois vai chegar a vez dos homens, nossa vez, ok? A pergunta é, por que contestar se foi Deus que falou que é assim que funciona? E se é Deus que está falando, Ele quer o mal? Quantas pessoas traumatizadas na igreja, que não querem casar porque não conseguem nem imaginar que um homem possa mandar nela, porque a expressão exata do que está no pensamento de certas mulheres é o homem mandar. Eu estou usando a expressão. Nunca. Só de imaginar que alguém quer me mandar, eu chego a arrepiar de coisa ruim. Sim ou não? E Jesus não está falando isso. Jesus é puro.
Jesus não é machista e nem feminista. Feminista, não, tem um xista também. Ele não é isso. Ele só está com pureza trazendo para nós uma maneira que a coisa funciona. Depois vai chegar a vez do marido, não fica brava. Paulo vai falar mais com os maridos do que com a esposa nos textos, vocês vão observar isso. Mas primeiro está falando com as mulheres. E aí o apóstolo Paulo dá 2 motivos para essa ordem. Primeiro, o senhorio de Cristo. Primeiro o quê? Ele é Senhor. Segundo, a liderança do homem em Cristo. Por que é que Deus trabalha uma liderança? Porque senão vira bagunça. Por que é que Deus não deu a liderança para a mulher? Porque Deus já deu poder demais para ela. De certa forma, a mulher é mais poderosa que o homem. E se ele desse também a liderança da casa, a coisa ia ficar bem feia e esquisita. E quem ia se prejudicar mais ainda era a própria mulher. Por quê? Porque Deus fez o homem com estrutura biológica de homem. E fez a mulher com estrutura biológica de mulher. Nós falamos um pouco isso no encontro de varões. Então, o homem suporta certas coisas que a mulher jamais. E a estrutura biológica do homem é para suportar liderança. A mulher não tem estrutura, não converse agora por gentileza. A mulher não tem estrutura para suportar peso de liderança. Ela não foi feita para isso. Pressão de liderança. Põe pressão na mulher para cuidar da criança, atender o telefone, fazer um leite e ainda preocupar com o cachorro que está lá no jardim, ela vai dar conta de tudo, ela vai ver tudo isso. Não estou falando uma mulher escrava do lar, eu estou falando uma mulher sensorial, ela sabe. Por isso essa mulher, ela pode chegar à presidência de uma empresa, que ela vai ver coisas tremendas. Eu conheço a liderança da irmã Antonieta Rosa, na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Eu preguei lá na igreja, algum tempo atrás, alguns anos atrás, e aí ninguém queria trabalhar naquela igreja. A irmã Antonieta levantou: pastor, o senhor deixa? Nós vamos construir a igreja. Uai, deixa. Ajuntou as mulheres e construiu uma linda igreja, o nome é Porta das Ovelhas. Porque elas são dinâmicas, sabem trabalhar, mas a pressão do lar de liderança está sobre o homem, e Deus quer dar descanso a essa mulher. Tem glória não, né? Se as mulheres realmente não tivessem problema nenhum, teriam dado glória agora. Achei alguém e eu posso ter descanso. Posso tocar nesse assunto muito não. Quando a esposa cristã se sujeita a Cristo e deixa que Ele seja Senhor da sua vida, não vai ter dificuldade de sujeitar-se ao seu marido. Está claro isso? E outra coisa, quando temos dificuldade de sujeição, é porque há um baita orgulho entre eu e a minha sujeição. E isso faz muito mal. Entendendo um pouco mais, isso não significa que ela deva tornar-se uma escrava, pois o marido deve também sujeitar-se a Cristo, virar o papel dele. Se ambos vivem sob o senhorio de Cristo, o resultado só pode ser harmonia. Por isso que Jesus quer que esse lar seja um lar onde ele possa estar, onde ele possa ser senhor desta casa. Liderança não é ditadura. Liderança é algo que se faz para que
funcione. Um ao outro e ambos ao Senhor é o segredo. A mulher, ela se sujeita ao marido debaixo de uma missão. Nós vamos falar mais sobre essa missão aqui, que ela é muito mais do que nós imaginamos. Mas o marido sujeita-se à esposa com um amor que Cristo tem pela igreja. E isso aí é mais profundo ainda. A esposa e o marido cristãos devem orar juntos e dedicar tempo ao estudo da palavra, a fim de conhecerem a vontade de Deus para a sua vida pessoal e para o seu lar. Porque é aí que vai funcionar. Esse lar não está indo bem, a prosperidade não está nesse lar, eu não digo riqueza, prosperidade. Prosperidade é um lugar onde há harmonia e não se sente falta. Não é que não se tem, não se sente falta, porque ali todos estão contentes com o que têm, porque ali já tem o máximo, que é paz, que é Deus, que é harmonia, que é respeito, etc. Na maioria dos conflitos conjugais, é notório que o marido e a esposa não se sujeitam a Cristo, não leem a palavra, e muito menos buscam a vontade de Deus cada dia. Já viu que na hora da briga do marido com a esposa e vice-versa, palavra é o menos que se cita? Aliás, fica bem longe, porque na verdade quando há uma discussão a gente quer ter razão, a gente quer ser ouvido e não quer ouvir mais ninguém, não é assim a discussão quando ela é muito acalorada? Isso explica, irmãos, porque um cristão deve casar somente com outro cristão e não viver em julgo desigual com um incrédulo. E outra coisa, um cristão não pode casar em julgo desigual com outro cristão. Como assim, pastor? Cristão com cristão já não é julgo igual? Não. Tem cristão, se você quer casar com a moça, ela diz para você, ministério nunca, e você tem uma chamada, é julgo desigual. Não, mas depois Deus convence, vai nessa. A não ser que Deus fale para você, case, eu estou nisso, e não a sua emoção, o seu desejo, a sua testosterona. Porque se for Deus é outra história, mas se Deus não falou, é julgo desigual. Foge. Tem que ter compatibilidade. Tem que entrar num acordo, pois andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo. Amós 3:3. Se o cristão é submisso a Cristo, de fato não procurará começar um lar que desobedeça a palavra de Deus. Quando Deus me mostrou a Vilcelene, eu fui conversar com o pastor Senivaldo, com um propósito no meu coração definido. Está aqui o Espírito Santo. Se eu falasse para o pastor Senivaldo que Deus havia me mostrado ela, e o pastor Senivaldo dissesse que ela não tinha testemunho, no meu coração estava, ainda que Deus falou, eu não quero. Porque no meu coração estava servir a Deus e até morrer por Ele. E eu estava decidido. E Deus se agradou, e o testemunho era fiel, e nós estamos juntos fazendo a obra de Deus. Um outro fator muito importante é que esse casal deve se sujeitar ao senhorio de Cristo, mesmo antes de se casar. Os pecados cometidos antes do casamento acabam causando problemas depois no casamento. Tem que casar limpo e lavado no sangue de Jesus. Tem que casar imaculado, sem o pecado. Então tá, como é esta submissão da mulher, da esposa? A comparação feita entre
a submissão da igreja a Cristo e a mulher ser submissa ao marido, é tudo perfeito para explicar o que Deus está realmente pedindo dessa esposa. E vejam bem, percebam, nenhuma filosofia pode mudar isso, porque está muito claro no texto. Nenhum novo tempo pode mudar isso, porque a palavra ela não é adequada ao tempo, ela é uma palavra eterna. Então, vamos fazer alguma pergunta para entender o que Deus está pedindo. Deus está pedindo para a mulher o quê? Submissão. Porventura, eu quero que você responda. Porventura, seria algo ruim como igreja estarmos submissos a Cristo? É uma escravidão. Claro que é. Escravo de orelha. É tão gostoso ser submisso a Cristo que a gente faz questão de obedecer sem implicância de nada. Não nos sentimos protegidos nele, nessa submissão? Não nos sentimos prazer em fazer a sua obra e perfeita vontade? Não nos sentimos prazer em aceitar cooperar com a missão de Jesus? Deus pede que a mulher seja assim com o marido. Parece que vocês estão com a carinha feia, triste. Então, meus irmãos, esse é o exemplo máximo de submissão, como Cristo, como a igreja é a Cristo. O marido, tal como Cristo diante da sua igreja, deve ser o líder desse lar. Foi Deus que escolheu isso para que funcione. Posso continuar? A esposa deve, tal qual como a igreja, então, submeter a liderança do marido dentro do lar, cumprindo o propósito tão bem especificado em Gênesis 2:18. Olha o que diz. O que diz Gênesis 2:18? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, ou adjutora, que lhe seja idônea. Olha o propósito. O homem estava só, e Deus resolve fazer uma companheira. Mas também não fez uma companheira para ele, para ser uma escrava, porque senão daria um jegue para o homem, ao invés de uma esposa. E jegue tinha lá no jardim. Tinha mula, tinha cavalo, tinha camelo, quem sabe, não sei se tinha camelo ainda não, mas... tinha um animal lá que se fosse para fazer algum serviço, mas Deus deu uma companheira, que pudesse conversar com ele, ajudar, auxiliar. E aí, nessa expressão, a esposa deve ser amorosa, uma amorosa auxiliadora, cooperando com a liderança desse homem, com a missão deste homem. E esse marido deve ser edificado pela presença dessa esposa. Essa questão, esse fato, irmãos, não faz a esposa maior nem menor que o marido, pois ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus só está organizando a casa. Deus só está colocando as peças no devido lugar para funcionar bem. O mundo hoje não sabe disso. Agora, em Gênesis 2:18, nós lemos aí que essa mulher, ela seria adjutora ou auxiliadora e idônea. Essas duas palavrinhas no hebraico, ezer kenegdo, a força que sustenta. Quando Deus fez a mulher, Ele fez como a força que sustenta.
que vai ser essa força que sustenta para o homem. O homem, quando ele chega em casa, se a mulher diz qualquer coisa que denigre, esse homem, ele perde o lugar dele. Porque o lugar do homem é ser forte, é ser líder, é ter visão, é ver o que se faz, como se lidera. Ele foi chamado para ser cabeça, líder. E a mulher, se ela usa uma palavra que esse homem não deveria ouvir, como essa mulher que lhe dá força, que lhe sustenta, ela abala o homem. E todo o poder do homem fica sem força. Mas quando esse homem chega, ainda que derrotado, e essa mulher olha para ele: meu amor, você vai vencer. Esse homem levanta uma fera. Eu estou com você. Nós vamos juntos. Homens, sim ou não? O homem, ele tem que sentir que ele é importante para esse lugar. Se o homem não sentir que ele é importante desse lugar, ele vai querer sair. Ponha isso na sua mente. Porque se ele não é importante pela estrutura que foi feito para isso, ele vai querer procurar um lugar onde vai se achar importante. E aqueles homens, eu estou falando em termos gerais, ok? E aqueles homens que acabam ficando em situações como estas, eles perdem o ânimo. E vivem naquilo que chamamos de banho-maria. Vamos ver o que acontece. Então, preste atenção. Quando Deus criou a mulher, Ele a chamou de Ezer Kenegdo, uma expressão poderosa que significa auxiliadora correspondente. Não foi para isso que Deus fez ela? Sim ou não? Porque o homem estava só, precisava de uma auxiliadora correspondente. A mulher, ou a força que sustenta. Mas essa palavra vai muito mais além do que uma simples ajuda. Ezer é usada na Bíblia para descrever a própria ajuda de Deus ao seu povo, como um socorro forte e presente nas batalhas. Eleva os meus olhos para os montes. Tem gente que fala essa expressão tão errada, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu Ezer vem do Senhor. A mulher é um socorro. O homem estava só. O homem estava sem auxiliadora, sem alguém que ajudasse ele a entender certas coisas, sem alguém que dialogasse com ele, que desse sentido para a vida dele. Então Deus levanta a mulher. E ele arranca do lado do homem uma costela que hoje nós sabemos pela medicina que tem como fazer. Sim ou não? Clonagem. E aí faz a mulher, dá um sono pesado ao homem e faz a mulher para ser essa Ezer, para estar com ele, para completar ele, para fazer parte da história dele, da vida dele, do ser dele. Por isso os dois, uma só carne. E aí, meus irmãos, imagine alguém fraco, prestes a cair, e de repente encontra em apoio para si uma rocha firme. Essa é a essência da mulher plano divino. É um suporte inabalável. Por isso que se a mulher não cumprir o seu papel, ela destrói o lar. A sábia edifica, mas a tola, com as próprias mãos, ela destrói.
Se o seu marido chegar bravo dentro de casa, e você olhar para ele e dizer, ei, meu amor, mas quando você está bravo, eu fico até cheia de amor por você. Você curou. Sim ou não? Agora chega bravo e você briga junto. Aqui é assim, porque na minha família, esquece a sua família e começa a olhar para a Bíblia. Quem nasceu de novo herdou de Deus. A natureza vem de Cristo, o caráter vem de Cristo, o amor vem de Cristo, o perdão vem de Cristo. Então, ela é um suporte inabalável, uma presença forte e indispensável, chamada para sustentar, fortalecer e caminhar lado a lado. Assim como Deus é nossa fortaleza, a mulher foi criada para refletir essa mesma característica em sua missão e identidade. A pessoa, enquanto não acha o amor da sua vida, ele vive sem identidade até. Pode ser um homem mulherengo, pode ser um homem fanfarrista, pode ser o que for, mas ainda sem identidade. Ele só se sente homem quando tem um lar e uma esposa ao lado dele. Porque foi feito para isso. Ser ezer kenegdo é ser forte, sábia, resiliente. Não significa dominação nem fragilidade, mas equilíbrio e propósito. Meu Deus, se vocês mulheres entenderem isso, a família de vocês estão curadas. As famílias estão curadas. Acabou. Você, mulher, foi criada para ser uma rocha de auxílio. Ebenezer, Talauezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A mulher é o Ebenezer da sua casa. Então é um reflexo da graça, da força de Deus na terra. A mulher não é um detalhe na história, ela foi colocada para fazer história. Isso aqui não é palavra de incentivo, é palavra de revelação de quem você é. Tem que assumir isso. Então, quando a gente olha para o hebraico, a gente encontra uma mulher, Rosa Dias, que foi feita como algo espetacular. E eu não estou falando aqui da beleza da mulher, eu estou falando da força da mulher, do propósito da mulher. Entende? Beleza soma. Ser feminina soma. Mas eu estou falando de algo, de um propósito mais forte que você imagina. E aí, Deus fez essa mulher desse jeito. E quando a gente olha para a Bíblia, essa mulher é uma mulher que tem olhos e vê. Ela é uma mulher que, além de ver, ela prevê. Ela antevê. Ela tem um sentido de ser mulher que faz dela uma conselheira que não se acha, singular. Se essa mulher for ligada à sua casa, porque muitas estão desligadas, estou falando pelo Espírito, mas se esta mulher for ligada na sua casa, na sua família, no seu ministério da casa, você vai revolucionar seu lar, com o poder que Deus lhe deu, com a graça que Deus lhe deu, com a força que Deus lhe deu. E eu não estou dizendo isso aqui para revelar que você não tem problema. Sim, você tem, e vários. Mas você vai vencer um por um, se Jesus for Senhor e se você cumprir o papel pelo qual foi feita. E aí, quando Deus dá esse poder para essa mulher dessa forma,
ele pega e toma decisões para doutriná-la. Porque ela não, escute bem o que eu vou falar, ela não pode ser livre para ser quem é. Porque se ela for livre para ser quem é, ela vai precipitar em muitas coisas. A forma que Deus fez essa mulher, Ele fez para que tivesse um cabeça. Está entendendo ou não? Está com o coração puro? É igual a pessoa que é presidente de uma empresa, os irmãos que já trabalham, que já trabalharam com setores, vão entender isso. Você está no comando de uma turma, e você precisa que esse departamento, essa empresa, esse negócio, alcance um patamar de crescimento maior, etc, etc. E aí você precisa de algumas direções para que chegue ao lugar que você imagina que precisa e que pode chegar. Aí tem algo num lugar ali que precisa de uma pessoa bem capaz para aquilo. E aí você fala, aquele lugar lá, só o Trifeno pode ocupar. Aquele lá, ele é campeão para isso. Só que ele não saberia descobrir isso e nem teria como chegar lá se não tivesse um que pudesse dirigi-lo, descobri-lo. É como os olheiros, vamos usar um exemplo mais grosso, mas mais fácil de entender. Os olheiros procurando jogadores, destaques, procurando joias por aí, que vão ser craques amanhã, e os olheiros, eles sabem ver de longe. O menino pega na bola, a forma que ele domina, a forma que ele bate na bola, a postura dele, o desenvolvimento, o comportamento, para aquele ali tem futuro. Só que o menino em si, às vezes está falando assim, quem é que vai me ver? Então, esses tipos de pessoas, pelo menos nessas situações, precisa de alguém que veja e designe para eles. A mulher é poderosa. A mulher, ela sabe tudo, só precisa de uma cabeça. Porque essa cabeça vai suportar a pressão que ela não suporta, mas vai se beneficiar do poder que essa mulher tem, e ambos serão abençoados. Amor, ore por mim, eu tenho que fazer um negócio. O que você acha? Os dois trabalhando juntos, crescendo juntos, construindo juntos. E aí Deus pega e vai para Efésios 5:22 e pede para que essa mulher seja hipotasso, no grego, submissa. Então, sob, está debaixo de uma, e tasso, missão, ou uma ordem, uma organização. Então ela está sob isso, ou ela está ao lado disso, ou ela está cooperando nisso, ou ela vai ser adjutora nisso, auxiliadora nisso, e ambos vão trabalhar juntos nisso. E se não tivesse um cabeça, ambos vão querer falar muita coisa e chegar em nenhuma decisão. Sim ou não? Agora, o homem toma a decisão, eu vou falar um pouquinho do homem, mas o homem está lá na frente. O homem deve tomar decisão, a mulher falou, e ele disse, mas você não manda, quem manda sou eu, então vai ser do meu jeito e pronto. Não, não é autoritarismo. Ele tem que tomar decisão, sujeita a ela também, conversando com ela, discutindo com ela. Ainda que essa decisão não seja a decisão que ela está querendo, ele tem que explicar para ela, olha, eu sei que você está pensando nisso e naquilo, mas eu estou decidindo fazer isso e isso, por causa disso e disso. Agora vai ter outras vezes, eu não pensei sobre isso, você está certo. Por quê? O cabeça é para isso. Tem hora que concorda, tem hora que discorda, tem hora que não é tempo, tem hora que vai ser depois. Tem coisa que para a mulher você faria ontem, porque as mulheres são muito dinâmicas e proativas.
Resolveu para ontem. Já viu que tem umas mulheres que pedem para você levar o lixo, você não leva, ela vai lá e pega e leva? Porque tem que ser na hora que ela quer. E não pode ser assim. Tem um conjunto. Ah, mas meu marido é muito parado. Então você vai ter que ajudar ele a acelerar, mas também não vai ter que fazer pressão sobre. Porque você não está contra, você está em favor. Vocês estão trabalhando juntos. Vocês estão construindo juntos. Não existe inimigo nessa casa. O problema não é a pessoa, o problema é o problema. A expressão completa significa algo como estar sob a liderança de alguém que organiza, de um líder. Pastor, o senhor está falando aí, o senhor não conhece meu marido. Ele é desorganizado, pastor. Então seja mestre dele. Ensina, edifica. Tem umas mulheres que é assim, você ensina a dirigir, o homem ensina a dirigir, aí aquela coisa, né, quando vai ensinar, você não tem paciência comigo. Depois elas aprendem e não tem paciência com ele. Como assim? Está vendo como é que é? Quando passa para frente, não tem humildade também, que cobrou lá atrás. Por isso que não é concorrência nessa casa. É união, é comunhão, é unidade, é amor, é troca de favores, de ajudas. Está gostando? Assim, até na aplicação da palavra, o marido é reconhecidamente identificado como líder dentro do lar e a submissão de uma esposa, uma realidade abençoada para o bom andamento do relacionamento e do lar. A mulher deve estar submissa, ou seja, estar sob uma missão, coisa que muitas vezes não é entendido com pureza. Eu estou ensinando aqui e sentindo as dificuldades. Porque o entendimento é muito mais para que não haja deslize no que está falando, do que entender no que está querendo expressar. Haja pureza. Pureza. Não é o pastor que está inventando uma maneira, é Deus que está dando uma maneira de funcionar. É a Bíblia Sagrada. É fato que todo ser humano busca destacar-se, brilhar, estar em evidência. Lembrando que uma das coisas, irmãos, a época que foi escrito isso aqui, era a época dos gregos, romanos e judeus. Todos estes queriam a evidência, queriam o seu lugar, o seu próprio brilho. Aí vem uma palavra que choca. Os judeus não gostavam muito dessa palavra, os romanos também não, os gregos também não. Por quê? Os interesses orgulhosos. E Jesus, irmãos, preste atenção, trabalhou sempre conosco o não desejar ser o primeiro. Se bater numa face, oferece a olha o que Jesus faz, meu Deus. Com Jesus não há lugar para orgulhosos, egocêntricos, tolos. Jesus disse: você quer os primeiros lugares? Não faça isso, vá para o último. É melhor que você sente lá no último lugar e alguém te chame para a frente, do que você sentar-se na frente e alguém pedir para você sair porque chegou alguém mais importante que você. Ensinando humildade. Se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. As mulheres deveriam entender o propósito de Jesus.
No meu reino, quem quer ser o maior, que seja o menor, que seja o que serve. Não é que pense ser escravo, mas que seja o que serve. E não esqueçam que aquilo que semeamos é também o que colheremos. Então, Jesus ainda fala, você está fazendo o quê? Está dando esmola? Não deixa ninguém descobrir. O que faz a direita não sabe a esquerda, e a gente gosta. Eu que fiz essa igreja. Eu fiz Babilônia. A síndrome de Nabucodonosor. Se não fosse eu nessa casa, para com isso. Se não fosse Deus nessa casa. A gente tem uma mania de querer o reconhecimento, o destaque. Deus diz assim, faça em oculto, e o vosso Pai que está em oculto verá e os recompensará. Por isso, se o teu inimigo tiver fome, irmão, se é para dar de comer para o inimigo e para o marido. Ai, pastor, você tem umas piadinhas sem graça, hein? Sabe o que é mais ruim, queridos? É que vocês estão na casa o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo e tantos anos. Irmão Santos está 48 anos. O senhor escutou? 48 anos de casado? Está escutando, não? Aleluia. Aí está lá anos juntos. Aí chega uma visita, tudo de bom para visita. Melhor comida, melhor franguinho, o macarrão. Dessa vez vamos pôr queijo no macarrão, porque fulano está nos visitando. Porque se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, por favor. Pessoa que você mais tem que tratar bem é aquele que está dentro da sua casa. Que te suporta e que você suporta. Tem que ter prêmio. Aí chega os vizinhos, a melhor toalha. Se você estiver na casa com a toalha que já está furada e derrama café, aí chega os vizinhos, aquela toalha mais nova, derrama as coisas. Não tem problema, não deixa, a gente arruma. Sim ou não? É assim ou não? Quais são as pessoas que a gente mais deveria amar? O longe ou o próximo? Quem é o próximo? Pastor, se o senhor conhecesse meu marido, o senhor ia pôr veneno para ele. Você me julgou mal. Você está querendo fazer isso? Não. Isso é pecado e dá prisão, da cadeia. Perde o céu, ainda perde a liberdade. Se você conhecesse o meu Senhor, você ia tratar bem esse marido. Lembro do testemunho da Adoneb, que fui capelão e presidente algumas vezes, da irmã que foi, converteu, e o marido disse que não era para ir para a igreja, que se fosse para a igreja, ela ia encontrar a casa fechada e ela não ia entrar na casa. E ela tinha convertido de verdade, e ela foi na igreja. E quando ela chegou em casa, a casa estava fechada. E ela humildemente foi para os fundos, agasalhou-se, sentou ali perto da porta dos fundos e passou a noite e dormiu. Do jeito que pôde. De manhã, quando ele abriu a porta, ela levantou e disse: bom dia, Deus te abençoe, abençoe o seu dia, vou preparar um café para nós, fique tranquilo e tal. Foi lá, preparou o melhor café que tinha. Quando chegou na hora do almoço, o melhor almoço. Quando chegou de tarde, ele disse: hoje eu vou na igreja com você.
A gente não ganha brigando, a gente ganha com exemplo. E o exemplo não conquistou primeiro o homem, o exemplo primeiro conquistou foi Deus, que viu tudo isso e ainda viu uma mulher feliz atendendo às suas necessidades. Agora, isso é difícil para você que nem olhou para mim quando eu falei isso. A gente tem uma natureza muito ruim. Muitos de nós estamos indo para o inferno, então não estamos percebendo. Porque quando Jesus está em nós, a gente quer fazer o bem. Principalmente para o próximo. Porque o mandamento é Deus sobre tudo e o próximo como a nós mesmos. E aí, irmãos, essa submissão é devida a todos, não esqueça, estou falando primeiro do papel da mulher, porque a sujeição, a submissão é de uns para com os outros, e a mulher deve entender, no nosso caso, que estamos falando primeiro assim, ela deve entender quem ela é, e você tem que se convencer disso, porque se você de fato se convencer, você não vai se sentir humilhada por coisa nenhuma, porque você é a Ezer. Você sabe quem você é, você sabe do seu potencial, você sabe que Deus te fez com um propósito específico e maravilhoso. Então, é esse o papel que lhe cabe na família. E quem está confiando esse papel é Deus, para que você glorifique a Ele. E esse termo não sugere uma relação de obediência cega e à força. É tudo em sujeição, mutualidade. Esse termo, querido, é um termo para que a mulher o faça agradando a Deus de tal maneira que o faça de boa vontade, voluntariamente e para um bem comum. Ou seja, para proporcionar o bem-estar do outro, devo me submeter. Eu quero o bem da minha família. Você quer o bem da sua casa? Quando é que você terá direito de reclamar do outro? Não é simples responder? Quando é que você terá direito de reclamar do outro? Quando você fizer a sua parte perfeitamente. Está difícil, hein? Estou sentindo aqui a retaliação. O cristianismo verdadeiro é para o outro. Não é para mim. Se te ensinaram isso, está errado. Como que eu amo a Deus? Amando o outro. Porque eu não posso dizer que amo quem vejo. Não posso dizer que amo a Deus quem não vejo. E depois dizer que... Como é que é? Ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama aquele que vê. Então é para o outro. Quando é que fizeram isso? Quando vocês fizeram um dos pequeninos, fizeram a mim. É fazendo para o outro, é amando o outro, é ajudando o outro, é auxiliando o outro, é pensando no outro, que eu faço para Deus, que eu sirvo a Deus. O termo hipotasso, que agora é o grego, antes foi o hebraico, também era usado como um termo militar. E é um termo que diz respeito a organizar a tropa. E sujeitar tudo isso, para que haja vitória. Você é a causa da vitória na sua casa. Assim, a submissão bíblica da mulher nada tem a ver com inferioridade, e nem com o homem ser o bam no relacionamento, tratando sua esposa como um objeto, nada disso. Antes significa cooperar mutuamente, cada um em seu papel para um bem comum, que é a edificação do lar e de cada um em amor. Dessa forma, irmãos,
fica um desafio para todos nós casais, aplicar as nossas vidas conforme a palavra de Deus, nos sujeitar conforme a palavra de Deus. Por isso Colossenses 3, 18 e 19 diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, primeira coisa, para a gente encerrar. Você quer ser uma mulher bíblica? Você quer ser uma mulher que de fato agrada a Deus? Há possibilidade de uma mulher agradar a Deus sem obedecer a palavra? É isso que nós temos que entender. Quando eu olho para Deus, eu não posso enxergar nele maldade. Eu não posso enxergar nele que ele está me prejudicando para beneficiar o outro. Deus não tem esse tipo de caráter. Quando eu olho para Deus, eu tenho que ver um Deus que me conhece, um Deus que sabe quem eu sou, um Deus que conhece as minhas ações e muito mais as minhas reações, que eu não as conheço, porque reação é uma coisa difícil. A ação você premedita, você trabalha, você estuda, você prepara, mas a reação não, a reação revela. E Deus conhece as minhas reações, Ele sabe quem eu sou. Então Ele olha para mim e diz assim: quer viver bem? Assim, assim, assim e assim. Aí Ele olha para o casamento e diz: se vocês querem ir até 300 anos de casado, se tiver vida, queremos. Então a esposa é assim, o esposo é assim, os filhos são assim, os pais são assim, e a igreja e a casa vai ser abençoada por mim. É isso que Deus está falando para nós. E Deus não tem nenhuma maldade. E cuidado com as revelações de pessoas que são liberalistas, feministas, dizendo isso ou aquilo da palavra, e a palavra não diz. Já observou que muitas feministas por aí não vivem bem em suas casas? Deus não chamou a gente para ser isso, nem machista, chamou para sermos cristãos, que obedece a palavra com amor, que obedece a palavra com prazer. Essa casa, ela tem que ir até o fim. Essa família, ela tem que ir até o fim. Essa família tem que ser luz para as outras famílias. Deus quer avivar a sua casa. Deus quer avivar esse relacionamento. Deus quer abençoar essa família. Para isso é necessário que obedeçamos a palavra. Não existe avivamento real sem palavra. Pastor, eu tenho um exemplo na minha casa. Esqueça, olhe para a palavra. Na minha família, a maioria é separado. Na família da Vilcelene, maioria separado. Povo de natureza difícil nas nossas famílias, e tanta coisa que falaram, mas só que nós confessamos Jesus. Jesus é a nossa herança, Jesus é o nosso Deus, Jesus é a estrutura da nossa família, e por sua misericórdia, Ele tem nos guardado. Nós temos naturezas difíceis, mas temos Deus que está acima das naturezas. Nós temos uma fé nesse Deus, nós temos a graça de Deus. Arabianas. É necessário que a mulher cumpra o seu papel. A mulher sujeite-se à palavra e ao senhorio de Cristo. Fique sobre os pés. Terça-feira próxima, falaremos sobre a submissão do esposo. Não deixa seu marido faltar. Cuidado, ele vai querer escapar. Fala para ele assim: meu amor, se você for na igreja hoje, tem surpresa. Ah? Pode deixar. Aí chega aqui, nós manda o cajado. Certo? Mas você vai ser submissa. Você vai cumprir o seu papel em Cristo.
Não dói nada quando a gente ama Jesus sobre todas as coisas. Tá bom? Amém? Você reconhece que tem algumas coisas que precisam mudar? Sim ou não? Ó, vou dar um conselho para vocês. Mulheres que já estão com um casamento de 30 anos para cima. Se o seu marido está pegando certa idade, diminui a cobrança e aumenta a oração. Porque a idade pesa muitas coisas. Quando a idade chega, as cobranças aumentam no próprio homem. O que eu construí? O que eu fiz? O que eu vou deixar? Não é, irmão Luiz? E aí, se tiver uma mulher rixosa para ficar cobrando, maçando em cima, você também, aí esse relacionamento só vai piorar. Diminui a cobrança e aumenta a oração. Conselho de Deus, eu não estava pensando nisso. Diminua a cobrança e aumente a oração. Uma pessoa, quando ela já é de Deus, ela mesma se cobra. Não precisa ficar batendo. Aumenta a oração. Vou te falar outra coisa. Aumenta seu carinho, sua atenção. Você é feminina. Aumenta a sua preocupação, seu carinho. Preocupa com as vestes do seu marido. Ele já está amarrando a coisa aí. Não é não. Arruma o cabelinho dele. Seja Ezer. Com carinho, com atenção. Diminua essas palavras grossas e ríspidas. Coloca palavras mais brandas. Você é flor. Flor é sensível. Faça e cumpra o seu papel de feminina. Você vai desestressar bastante. Você vai sentir-se mais leve. Tem coisa que não dá mais e você já sabe que não dá. Então começa a fazer o que não está fazendo. Vai funcionar. Amém? Quem vai vir no encontro de casais? Se o senhor prometer que vai falar só dos homens, pastor. Vou falar o que Jesus ainda está para revelar, que eu não sei, né? Vamos orar. Amém? Podemos orar? Você que não está casada, mulher, e que quer um casamento, proponha para Deus, preste bastante atenção nisso, proponha para Deus ser a mulher bíblica. Tem muitos homens de Deus que Deus está procurando mulheres bíblicas para esses homens. E você, homem, proponha a Deus que será um homem bíblico. Tem muitas mulheres de Deus que o Senhor está procurando homens que se propõem a ser de Deus para elas. E purifica seu coração. Deus sabe construir histórias. Deus sabe edificar famílias. Desde o jardim Deus sabe fazer. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido à ordem de Deus, estariam no jardim até hoje. Diga isso. Tem muitos casamentos que, se não tivessem desobedecido a Deus, tivessem aceitado o perdão, o diálogo, a cura, estariam hoje juntos e mais abençoados que antes. Então, eu não sei como está a sua história, mas a partir de hoje, seja alguém que tenha o prazer de obedecer a palavra. Ninguém perde por lutar para obedecer a palavra. Ninguém. Amém? Põe a mão no seu coração, se quiser.
Senhor Deus, nosso Pai. Ministrei a palavra, o estudo, o ensinamento. Tu sabes cada coração, cada lar. O Senhor conhece cada esposa. O Senhor conhece cada adolescente, cada moça. Cada vida que aqui está. E eu peço que o Senhor tire de nós todo orgulho, todo egocentrismo, todo trauma, tudo que não vem do Senhor. E nos levante para com pureza obedecer à voz do Teu Espírito pela palavra do Senhor. Ajuda, meu Deus. Ajuda famílias, ajuda casais. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, tira de nós as escamas. Tira de nós todo embaraço com relação a entender as palavras tão simples e puras do Senhor. E assim nos unja com teu santo óleo, nos encha do teu Espírito e nos dê graça para vivermos os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. E que o Senhor ajude as irmãs a serem submissas, Ézer e Potassos, serem a figura de poder que o Senhor as levantou para ser, ao lado dos seus esposos. Assim as casadas, assim as que quando casarem, tiverem seus lares. Prospera e abençoa esta família, cuja mulher se levanta hoje para ser Ézer, em nome de Jesus. Amém.